Tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu tenho 18 anos e faço vídeos para a internet. E hoje meu vídeo é sobre como cultivar a inteligência emocional no nosso corpo, como os passos são coesos para que a gente consiga analisar bem as nossas possibilidades e as nossas análises corretas sobre as emoções. Um passo muito importante que eu queria que você fizesse dentro de ti é o primeiro. O que seria o primeiro passo? O primeiro passo seria aquele onde você vai identificar quais são as emoções e sentimentos que você tem. Por exemplo, quais são os sentimentos que você sabe que você cria do nada e quais são as emoções que você gera a partir de um sentimento? Ou caso, você tem que diferenciar elas muito bem. Você identifica elas primeiro, esse é o primeiro passo. Identificar as emoções que você está sentindo e os sentimentos naquele determinado ponto. Naquela determinada hora, tu identifica muito bem eles, analisa bem e cria uma correlação entre eles. A partir disso, você consegue diferenciar entre a emoção e o sentimento. E a partir disso, tu faz uma diferenciação entre os dois e começa a colocá-los em grupo. E a partir desse momento, vai para a terceira parte, que é a parte onde você vai refletir o porquê desse sentimento apareceu, o porquê dessa emoção apareceu. E esse é um fato muito importante para você se conhecer muito bem, porque é ele que faz você identificá-lo, você gerenciar ele e você se perguntar o porquê dele. E a partir desse ponto, você consegue criar uma correlação entre todos eles, para que você saiba o que realmente fez ele florescer dentro de você, o que fez ele surgir dentro de ti para que ele consiga atingir aquele tal objetivo, aquele outro, entende? Esse é o principal parâmetro da inteligência emocional na cultivação, entende? Tu entender qual que é a relação dele com o outro sentimento a partir daquela relação onde você identificou, onde você analisou, e a partir desse momento você começa a se perguntar o porquê ele apareceu. Por que eu consegui fazer aquilo? Por que eu fiz aquela determinada atitude? Por que eu fiz aquele determinado ato? E a partir disso você começa a ter uma origem dessa aparição desse sentimento em outras vezes, porque tu começa a analisar todo o teu histórico emocional, desde os teus 12, 13, 14, 15, 18 anos, seja qual a idade for. Entende? Tu consegue ter uma relação entre eles que vão se ligando a partir disso aí, e você vai saber a sua origem desse sentimento, a origem dessa emoção, e a partir daí você vai poder estudá-lo, você vai poder criá-lo um parâmetro de análise cada vez que esse sentimento aparecer em determinadas situações da tua vida. E repare que eles vão aparecer em determinadas situações que são literalmente correlativas, por exemplo, que são parecidas, que são sempre indagadas por uma coisa que indaga a outra e que vai fazendo surgir e que vai se tornar aquela emoção, aquele sentimento igual nas outras vezes. São pequenos atos da nossa rotina, às vezes, que fazem nós termos as mesmas emoções e sentimentos, ou são aquelas pequenas situações que vão colaborando uma a uma para que você chegue naquele estrongo, que é quando você faz uma besteira, ou quando você perde alguém, ou quando você tá muito eufórico e acha que vai fazer e acaba não fazendo. E em determinados pontos da sua vida, você vai reparar, a partir desse momento, que elas têm exatamente as mesmas ligações entre uma e outra e que geram os mesmos sentimentos. E a partir disso, você vai poder identificá-las, gerenciá-las e refletir o porquê delas. E com isso, você consegue atingir os 3 pontos principais, né? A partir do teu perfil emocional, você consegue diagnosticar elas a partir de determinada situação. Um exemplo clássico é um típico extrovertido quando tem alguém perto dele. Ele começa a falar e vai entrando dentro da câmera, parece assim. Ele não cala mais a boca, ele fala, e o introvertido vai indo pra trás. O introvertido fica, calma, precisa respirar. E o extrovertido, é um sentimento que ele precisa botar pra fora aquilo que ele sabe, e o introvertido ele fica receoso, ele fica triste, ele fica, mas o cara tá me triturando pra trás, entende? E são atos que acontecem em determinadas situações, em determinados contextos. Um exemplo muito bom é esse clássico do introvertido e extrovertido, onde as emoções de um correm para trás, as emoções do outro correm para frente. E essas determinadas emoções são as mesmas, porque os dois estão dialogando. Só que elas fazem circunstâncias diferentes lá na frente. Ou, tipo, lá na frente, realmente, porque é depois. E a partir desse ponto começa a gerar outras situações em determinado introvertido e extrovertido. Então é muito importante que você saiba qual é o seu perfil emocional, qual é a sua coesão entre um e o outro, o que você é, se você é conscioso, se você é disciplinado, se você é despreocupado, se você é neurótico, se você é extrovertido, se você é combativo, se você é amável, depende da consistência ali do teu, todas as práticas que vão determinar o teu perfil emocional. Isso é de extrema importância para que cada vez que aparecer uma emoção,
Você saber identificá-la e saber lidar da melhor maneira possível, para que ela não fique extremamente ociosa, extremamente nociva para você, e você saiba exatamente como lidar com ela. A partir disso, você consegue colocar outras coisas dentro do seu perfil emocional e dentro da sua ação a partir da sua emoção e dos seus sentimentos. Estratégias para diferentes perfis. Um exemplo muito clássico é o do extrovertido. Quando ele tá muito, ele parar e analisar, ele ter calma, ele cuidar o que está acontecendo e às vezes sair de perto. Ficar calmo, receoso, calma, receio. E é muito difícil para um extrovertido ter calma. Meu Deus, é uma das coisas mais difíceis, eu acho, que é um extrovertido parar e ter calma e respirar. Daqui a pouco ele começa de novo, e é muito louco. E o introvertido não, o introvertido ele tem a fase muito tranquila, de quando ele não tá gostando, ele para, fica quieto, tranquilo, e vai na dele. Fica tranquilo, para de falar, para de ouvir, e entra no mundo da lua do introvertido. O extrovertido não consegue fazer isso, o extrovertido fica muito louco o tempo todo, ele não consegue parar aí. Não consegue, porque... E ele vai ter que testar diferentes formas. E uma das dicas que a gente sabe muito bem, às vezes, que funciona de vez em quando para você testar, é uma dessas aqui, ó. A primeira e a clássica, eu acho que é se afastar das pessoas, ficar calmo, ficar ansioso e ficar no seu autoconforto de si mesmo. A outra é tu começar a dialogar e examinar os porquês daquilo. Tu começa a perceber o porquê que aconteceu aquela determinada situação em determinado ponto da tua vida, em determinada ação da tua vida e determinado contexto dela para que gerou aquela situação. E um outro ponto importante também é tu confiar nos teus amigos, na tua família, em pessoas que você confia e perguntar para eles, tá, eu era assim, eu sou assim, tá, e aí, como é que eu sou? E fazer uma autoanálise a partir da opinião do outro. Porque às vezes a gente tá tão dentro da gente que a gente às vezes não consegue ver o que o outro tá vendo de fora. E isso é muito importante, porque a gente precisa de um autoconhecimento de fora para dentro, entende? Não só de dentro para fora. Quando isso acontece, quando você consegue perguntar as coisas certas, consegue explicar e consegue entender a opinião do teu amigo, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe, teus parentes, ou de determinada pessoa que você confia, seja mesmo uma pessoa no relacionamento, seja um tio, seja um irmão, seja um amigo, seja qualquer pessoa, ela seja de extrema importância e que ela te conheça primeiramente, né? Que ela conheça o Gabriel, que no caso sou eu, que ela conheça a Ana, que ela conheça o Pedro, que ela conheça exatamente quem você é e consiga literalmente fazer uma análise plena a partir das suas perguntas. E a partir, tá, eu era assim? Não, tu é? Tá, calma. E pegar pessoas exatamente em determinadas fases da tua vida. Por exemplo, quando eu tinha 12, pega. Quando eu tinha 15, pega. Quando eu tinha 18, pega. Quando eu tinha 25, pega. Tá, em determinadas fases você seria diferente. Mas esses padrões que você repete sempre, eles são a tua essência, eles são o seu comportamento. E a partir daí, tu vai ter que começar a trabalhar os padrões ruins. Que no caso seria o neuroticismo, a falta de paciência, vamos citar outro que é ruim, o diálogo ao ser exacerbado, a falta de comunicação em determinado ponto, para que você seja literalmente machucado pelos outros, em vez de ter um pouquinho de equilíbrio e não se machucar, e nem machucar o outro e ser equilibrado, porque quando tem muito, alguém bate, quando tem mais, tu bate. Então não pode, então tem que ter um equilíbrio entre as duas partes para que elas sejam coesão e que elas funcionem bem. Esse é um ponto importante. Por exemplo, dicas exatamente importantes. Você se afastar, você dialogar e entender o porquê, e você perguntar para as outras pessoas o porquê disso, o porquê daquilo, para pessoas que você confia, que você sabe que você já viveu alguma coisa e que elas sabem analisar um pouquinho da tua vida a partir dos seus atos. Isso são algumas dicas importantes para que você reflita, faça uma reflexão plena por que tu fez determinada situação ou determinada situação levou àquela ação, e a partir daí você consiga englobar o seu ponto de vista, a sua autoanálise, para que você seja literalmente autoconhecido por si mesmo e tenha um ponto de coerência entre você e quem você quer ser. E a partir daí você entende quem você aprende a lidar com suas emoções e você começa a não machucar tantas pessoas, porque quando você se entende, você sabe que determinada pessoa vai se relacionar assim. E a partir daí você começa a analisar aquela pessoa também para ver se ela é. Por isso que o conhecimento é tão incrível, porque tu não se autoanalisa, você analisa os outros também. Analisa os outros e a partir daí você cria uma coesão entre um e o outro. E a partir daí você consegue traçar o perfil emocional que você tem e o perfil emocional que você gosta de determinada pessoa, de determinada situação e por que você gosta. E é muito relevante essa situação para que você se entenda e você entenda os outros também.
E esse foi o vídeo, muito obrigado pelo acesso, deixa o like e se inscreva no canal.